Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje nós abordaremos brevemente os sistemas de numeração. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like. Aproveita e faz isso agora para você já não esquecer. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo dando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que queira aprender um pouco mais de aritmética. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo desse vídeo em particular é falar brevemente a respeito de sistemas de numeração, ou seja, das maneiras pelas quais podemos representar um determinado número. Portanto, sem mais delongas, passemos a ter uma conversa nesse sentido. O sistema padrão adotado para a representação dos números inteiros é o sistema decimal posicional. Esse sistema é uma variante do sistema sexagesimal mesopotâmico e foi desenvolvido na China e na Índia. Ou seja, o sistema de numeração mais antigo já registrado é um sistema de base 60, em que você conta 60 unidades para ter um determinado agrupamento. Perceba que nos tempos modernos, nós também temos os resquícios desse sistema. Veja, quando nós estamos trabalhando com unidades de tempo, até hoje nós contamos em grupo de 60. 60 segundos vira 1 minuto, 60 minutos viram 1 hora, você tem o dia composto por 24 horas, que é um dos divisores de 60, você tem o mês, que é composto por 30 dias, que é um dos divisores de 60, e assim por diante. Ou seja, resquícios dessa contagem em grupos de 60 podem ser vistos nas unidades de medida de tempo, também como nas unidades de grau. Quando nós estamos trabalhando com círculo, por exemplo, nós dizemos que eles têm 360 graus, que é 6 vezes 60. Ou seja, esses resquícios existem. Contudo, o padrão adotado atualmente é o sistema decimal posicional, que, como eu disse, é uma variante desse sistema mesopotâmico e foi desenvolvido pelos chineses e pelos hindus. Posteriormente, após o seu surgimento na China e na Índia, ele foi se esparramando através de caravanas de viajantes pelo Oriente Médio. Contudo, esse sistema só seria aceito na Europa a partir do século XIII, com a publicação do livro Liber Abaci, precisamente em 1202, escrito por Leonardo Fibonacci, ou também conhecido como Leonardo de Pisa. E também há outros sistemas de numeração atuais, além do decimal, como o sistema binário, que é utilizado na computação, que é um sistema baseado em zeros e uns. No sistema decimal em particular, todo número inteiro é representado por uma sequência de algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. O nome decimal vem do fato de serem 10 algarismos. Como eu tenho 10 algarismos para representar todos os números inteiros, eu chamo de sistema decimal. Ele também é chamado de posicional, pois cada algarismo, além de seu valor intrínseco, possui um peso que lhe é atribuído em função da posição que ele ocupa no número. Como é que isso é feito? Veja, o algarismo na extrema direita do número tem peso 1. O seguinte, da direita para a esquerda, tem peso 2. O seguinte tem peso 100 e assim por diante. Para ficar mais claro, vamos considerar o número 12.019. Perceba que 12.019 ele pode ser escrito assim: 9 mais 1 vezes 10, mais 0 vezes 100, mais 2 vezes 1000, mais 1 vezes 10.000.
Perceba que os números 10, 100, 1000, 10.000 são potências de 10. E perceba, quando eu estou dizendo que esse número é escrito como 1 vezes 10, então a posição que esse 1 ocupa é a posição da dezena, ou seja, eu vou considerar o número 1, mas multiplicado por 10. Quando eu considero esse número 2, de maneira similar, eu vou considerar o valor 2, ou seja, o seu valor intrínseco, mas em virtude de sua posição, eu tenho que considerar 2 milhares, e assim por diante. Por isso que nós vamos dizer que o sistema de numeração decimal depende também da posição que o algarismo ocupa no número. Cada algarismo do número tem uma ordem contada da direita para a esquerda. Cada terna de ordens contada da direita para a esquerda forma uma classe. As classes, por vezes, são separadas por ponto. Então, é muito normal nós observarmos a escrita de números da seguinte forma: 12.019, para separar esta classe desta classe. Assim, nós vamos ter a classe das unidades, dos milhares e do milhão. E cada classe vai possuir uma unidade, dezena e centena. Então, a primeira classe é a classe das unidades, a segunda, a dos milhares e, em seguida, a do milhão. Tendo, então, observado esses conceitos a respeito do sistema decimal, nós podemos, então, demonstrar este primeiro resultado. Este teorema que está na sua tela diz o seguinte: sejam dados os números inteiros A e B, com A maior que 0 e B maior do que 1. Então, existem números inteiros N maiores ou iguais a 0 e R0, R1, Rn, todos eles maiores ou iguais a 0 e menores do que B, com este Rn diferente de 0, univocamente determinados, tais que, dado o número inteiro A, ele se escreve como R0 mais R1 vezes B, mais R2 vezes B quadrado, mais até chegar no Rn vezes B elevado a N. Perceba que nós iniciamos a nossa conversa falando do sistema decimal, mas este teorema estende aquela ideia de escrever o número em função de potências de base 10. Agora eu estou escrevendo este número em função de potências de B. Então, como se demonstra isso? A ideia é um pouquinho elaborada, mas ela não é difícil de compreender. Veja, eu vou considerar uma primeira hipótese sobre o A. Se o A está entre 0 e B, então, neste caso, nós vamos tomar o N como sendo 0 e o R0 é o próprio A. Daí, o que eu tenho é o seguinte: A é igual a R0. E essa escrita é única, então vamos registrar também isso. Ainda esta escrita é única. E por que neste caso eu estou tomando N igual a 0? Porque perceba que este R0 ele pode ser escrito como R0 vezes B elevado a 0. Então, eu caio exatamente na tese do teorema e a escrita aqui é feita de maneira única. Bom, então o primeiro caso, que é muito simples, já foi observado. Se o A está entre 0 e B, então eu já mostrei que é possível escrevê-lo em função de uma potência de B. Agora, eu vou supor que o A é maior do que B. Só que a ideia aqui é utilizar o princípio de indução. De que forma? Então, suponhamos que o resultado seja válido para todo natural menor do que A, onde, neste caso, eu estou considerando A maior ou igual a B. Ou seja, eu vou supor que o teorema seja válido para todo número que está entre B
e A. Ou seja, eu vou supor que o resultado seja válido para B, B mais 1, B mais 2 e assim por diante até chegar em A menos 1. Vou mostrar agora que com isso o resultado passa a ser válido para A. Então, pela divisão euclidiana, eu consigo dizer que existem Q e R únicos, tais que o A é da forma B vezes Q mais R. E este R em particular, que é o resto, é um número que é maior ou igual a zero e menor que B. Agora, se o Q por acaso for maior ou igual a A, então eu preciso lembrar que o B é maior do que 1. Então, quando eu faço B vezes Q, isso fica maior do que A. Por quê? B vezes Q é maior do que Q. Mas para registrar a justificativa do porquê isso ocorre, eu vou escrever pois B é maior do que 1. Agora, do algoritmo da divisão euclidiana, eu tenho que B vezes Q é igual a A menos R. Porque perceba, eu escrevi A como sendo BQ mais R. Então, A menos R é igual a BQ. E, portanto, o que eu estou dizendo é que A menos R é maior do que A. O que seria, então, absurdo. Tendo em vista que o R é um número maior ou igual a zero. Ou seja, eu estou pegando A menos uma quantia cujo menor valor é zero e dizendo que o resultado é maior do que A. Isso não faz sentido nenhum. Logo, o Q está entre 0 e A. Assim, existem inteiros N' maiores ou iguais a 0 e números que eu vou chamar de R1 até Rn' mais 1. Esses números vão estar entre 0 e B, com Rn' mais 1 diferente de 0, tais que o Q ele vai se escrever como R1 mais R2B mais até chegar em Rn' mais 1 B elevado a N'. De onde eu tirei isso? Eu estou supondo que o resultado é válido para todo número que é maior ou igual a zero e menor do que A. Em particular, o que nós observamos é que Q é menor do que A. Portanto, esse resultado vale para ele. É por isso que eu estou escrevendo agora nesta expressão. Ainda, o que eu posso escrever, tendo considerado essa cara que eu dei para o número Q, é que o A é da forma PQ mais R, de acordo com o algoritmo da divisão euclidiana, mas isso fica B vezes esta soma. Então, isso vai virar BR1 mais R2D² mais, até chegar em Rn' mais 1, B elevado a N' mais 1, mais R. Ou seja, neste caso, o R0, que é pedido na tese do resultado, é R, e o N, em particular, é N' mais 1. E isso, então, encerra a nossa demonstração, porque eu mostrei que, neste caso, o A se escreve em função de potências de B. A representação dada no Teorema 1 é chamada de expansão relativa à base B. Quando B é 10,
essa expansão é chamada de expansão decimal e aí eu tenho o sistema de numeração decimal. Quando b é igual a 2, aí essa expansão eu vou chamar de binária. A ideia aqui é mostrar agora o seguinte: como é que eu vou achar a expansão de um número em relação a uma base b qualquer? Então, como é que nós fazemos isso? Então, imagine que eu tenha o número a. Deixa eu só indicá-lo aqui. A ideia para encontrar essa expansão é partir para o algoritmo da divisão euclidiana. Então, primeiro eu faço a divisão de A por B utilizando esse algoritmo. Então, o A vai ser da forma B vezes um Q0, um quociente, mais um R0. Este R0 é menor do que B, e aqui eu estou supondo que é maior ou igual a zero. Mas o que importa é indicar que esse R0 é menor do que B. Qual é o próximo passo, então? Vou pegar o Q0 e aplicar o algoritmo agora entre Q0 e B. Então ele vira B vezes um Q1 mais um R1. Novamente este R1 é menor do que B. Aí eu faço o algoritmo agora utilizando Q1. Então fica B vezes um determinado Q2 mais um R2. E este R2, por sua vez, é menor do que B. Perceba o seguinte: o Q0 é menor do que A. Por sua vez, o Q1 é menor do que Q0. E o Q2 é menor do que Q1. E a ideia é, eu vou repetir esse algoritmo. Então, vamos indicar isso. Então, o que é necessário indicar no primeiro momento é que A é maior que Q0, maior que Q1, maior que Q2. E, em tese, eu vou continuar repetindo este algoritmo. Como isto acontece, em algum momento, ou seja, em algum passo n, o quociente de índice n-1 ele vai ficar menor do que b. Porque perceba, o que eu estou fazendo com os quocientes é diminuindo o valor. Então, em algum momento, eu vou encontrar um quociente de maneira que esse quociente fique menor do que b. E, portanto, perceba que quando eu fizer agora o algoritmo da divisão euclidiana com este Qn-1 e b, novamente, ele vai dar b vezes um quociente de ordem n mais Rn. Só que neste caso, como Qn-1 é menor do que b, Qn vai ser 0. E daí em diante, o Qn mais 1, Qn mais 2, todos eles serão 0. Então vamos registrar isso. Então Qn mais 1 e assim por diante vão ser todos iguais a 0. Em particular, aqui eu vou ter um resto, que vai ser o próprio Qn-1. Só que, como Qn é 0, dali em diante, o resto de ordem n mais 1, n mais 2 vão ser todos também iguais a 0. Então vamos indicar isso. Então, os quocientes de ordem n em diante são iguais a 0 e os restos de ordem n mais 1 em diante são todos iguais a 0. Assim, o que eu tenho é que o meu número A ele pode ser escrito como o R0, que seria o primeiro resto, mais R1 vezes B, e assim por diante, até chegar ao resto de ordem n vezes b elevado a n. É assim que eu faço a expansão de um número em uma determinada base. Continuando nosso estudo, o que nós precisamos estabelecer agora, já que entendemos essa ideia de sistema de numeração em função de uma determinada base, é estabelecer algum critério que me permita comparar números que estão escritos em bases diferentes. Veja, no sistema decimal é sabido como isso pode ser feito. Mas se eu estou com números no sistema de base 2, base 3, base 4, como é que eu vou identificar qual é o maior número e qual é o menor número? Então, nesse sentido, essa proposição traz um critério para isso. Então, eu vou considerar os seguintes números inteiros: o b maior que 1,
n e n' ambos maiores ou iguais a zero, e dois conjuntos de números. O primeiro R0 até Rn e o segundo R'0 até R'N'. E esses conjuntos de números são números que são maiores ou iguais a zero e menores do que b. Então, com isso tudo, nós temos o seguinte: quando eu escrevo um número em função de sua base b, este número é menor que b elevado a n mais 1. A segunda coisa que eu vou mostrar é a seguinte: se n for maior que n' e Rn for diferente de zero, então quando eu escrevo a expansão de um número em potências de b, de maneira que eu chegue até b elevado a n, essa expansão vai ser maior que uma expansão cuja maior potência vai ser b elevado a n'. Ou seja, isso me permite estabelecer um critério de comparação. E por fim, se n for igual a n' e o Rn for maior que R'N', então a desigualdade que foi observada no item 2i, ela se mantém. Portanto, eu consigo dizer, a partir desse resultado, se eu tenho dois números numa base 3, por exemplo, qual deles é o maior? Como se demonstra isso? Então, vamos fazer a demonstração desse resultado. Para observar o item i, vamos notar inicialmente que temos, para todo i indo de 0, 1 até n, o seguinte: Ri vezes b elevado a i. Perceba que o Ri é um número que está entre 0, ou seja, maior ou igual a 0, e menor que b. Portanto, eu posso dizer que o Ri, por ser menor do que b, vai ser menor ou igual a b menos 1. E daqui eu tiro esta desigualdade. Só que isso é bi mais 1 menos bi. Logo, o que eu posso observar agora é que se eu tenho a expansão R0 mais R1b mais R2b quadrado até chegar no Rnb elevado a n, isso vai ficar menor ou igual. Veja, quando i é igual a zero, eu tenho R0. R0 é menor ou igual a B1 menos 1. Agora, quando i é igual a 1, eu tenho que R1b vai ser menor ou igual a b quadrado menos b. Aí o próximo termo fica menor ou igual que b ao cubo menos b quadrado. E assim por diante, até chegar no último termo, que vai ficar menor ou igual a bn mais 1 menos bn. Agora perceba, este b quadrado vai embora com este b vai embora com este b ao cubo vai acabar sumindo aqui dentro. Este b elevado a n também acaba sumindo aqui dentro. E, portanto, o que eu tenho até agora é que R0 mais R1b mais R2b quadrado e assim por diante até chegar Rnb elevado a n é menor ou igual a b elevado a n mais 1 menos 1. Só que perceba, b elevado a n mais 1 menos 1 é menor que b elevado a n mais 1. Afinal, um número menos 1 é menor que este número. E isto, então, encerra a demonstração desse item i. Para demonstrar o item 2i, nós vamos observar o seguinte. Do item anterior, eu quero notar que se o n for maior que n' e o Rn for diferente de zero, quando isso acontece, nós vamos ter o seguinte: R'0
mais R'1B, mais, até chegar em R'N, B elevado a N'. Isso do item I é menor que B elevado a N' mais 1. Agora, como N é maior que N' e N é um número inteiro, então o menor valor possível para este N é N' mais 1. Portanto, eu posso dizer que B elevado a N' mais 1 é menor ou igual a B elevado a N. Que, por sua vez, ele fica menor que R0 mais R1B até chegar em Rn B elevado a N. Porque, neste caso, Rn é diferente de zero. Como Rn é inteiro e é maior ou igual a zero, então o menor valor possível para Rn é 1. Então, neste caso, eu tenho uma soma de B elevado a N com uma série de outros números. Portanto, essa desigualdade acaba se mantendo e isso encerra, então, a demonstração do item 2i. Para demonstrar o item 3i, eu vou observar o que aconteceu no item 2i. A primeira coisa que eu tenho que observar é que, como o Rn é maior que R'N, então, quando eu faço essa diferença, Rn menos R'N, isso é um número positivo. Daí, perceba o seguinte: quando eu escrevo R0 mais R1B, mais aqui eu vou somar Rn menos R'N B elevado a N, pelo item 2i, isso fica maior que R'0 mais R'1B, mais até chegar no R'N menos 1, B elevado a N menos 1. Perceba que neste caso eu estou parando no N menos 1. O N menos 1 é como se fosse o N' do item 2i. Então, por causa disso, eu consigo garantir essa desigualdade. Daí, o que eu vou ter é o seguinte: R0 mais R1B mais, agora eu vou distribuir Rn B elevado a N, e aí o próximo termo seria menos R'N B elevado a N. Eu já vou passar para o outro lado da desigualdade. Então fica maior que R'0 mais R'1B mais R' N menos 1 B elevado a N menos 1 mais R'N B elevado a N. E isso então encerra a nossa demonstração. Bom, tendo feito essa análise inicial, nós podemos observar mais alguns fatos a respeito de sistemas de numeração. A expansão numa dada base B nos fornece um método para representar os números naturais. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um conjunto S de símbolos, que eu vou chamar de S0, S1 até SB-1, com S0 igual a 0, para representar os números de 0 até B-1. Então, S0 vai ser 0, S1 é um símbolo que vai representar o que a gente chama de 1, até chegar no B-1. Um número natural A na base B, ele vai se escrever nesta forma, ou seja, eu vou ter uma série de algarismos um do lado do outro, onde esses x0 até xn vão pertencer a esse conjunto S, e o n variando, dependendo de A, representando então o número x0 mais x1b mais x2b quadrado, mais até chegar em xn b elevado a n, como nós vimos no caso da expansão de um número numa determinada base B. No sistema decimal, ou seja, o sistema de base 10, nós utilizamos então o que nós chamamos de algarismos indo-arábicos. Se o P for menor ou igual a 10, nós vamos utilizar os símbolos
0, 1 até b menos 1. Se o b for maior do que 10, aí eu vou utilizar os símbolos de 0 até 9. E no caso de 10, 11, 12, até chegar b menos 1, eu vou ter que utilizar outros símbolos para representar esses números. No sistema de base 2, ou seja, o sistema binário, que é muito utilizado na computação, nós temos que aquele conjunto de símbolos contém somente o 0 e o 1. E o todo natural é representado por uma sequência de 0 e 1. Para ficar mais clara esta ideia, vamos começar a fazer alguns exemplos. Então eu vou representar na base 2 o número que é representado por 2 na base 10. Então perceba o seguinte, o 2 ele pode ser expresso da seguinte forma: 0 vezes 2 elevado a 0, mais 1 vezes 2 elevado a 1. Logo, na base 2, o número 2 se escreve de que forma? 10. Porque aí eu vou pegar de trás para frente. 1, 0. Ou seja, 1, 0. Eu não vou ler como 10, vou ler como 1, 0. Para evitar confusão, nós vamos utilizar esta notação xn, xn-1, x1, x0, entre colchetes b, para indicar que eu estou escrevendo um determinado número na base b. Quando eu não indicar a base, significa que eu estou trabalhando com a base decimal, que é a base mais utilizada. Então, só para exemplificar essa ideia, quando eu escrevo 100 entre colchetes e 2, na realidade o número na base decimal que eu estou representando é o seguinte: 0 mais 0 vezes 2, mais 1 vezes 2 ao quadrado, e portanto este é o número 4. Se eu estou escrevendo, por exemplo, 101 na base 2, no fundo o número que eu estou representando é 1 mais 0 vezes 2, mais 1 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4 mais 1, então na base decimal isso é o número 5. Se de repente eu estou representando o número 1011 na base 2, na realidade eu estou representando 1 mais 1 vezes 2, mais 0 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 ao cubo. E portanto o que eu estou representando aqui é 8 mais 2, 10, mais 1, 11, considerando a base decimal. Veja, imagine que eu estivesse representando o número 111 na base 3, ou seja, 111. Isso eu leio como 1 mais 1 vezes 3, mais 1 vezes 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado, 9, mais 3, 12, mais 1. Este seria o número 13. Em particular, então, quando eu escrever 10 na base B, isso eu vou ler como próprio B. Se for 100 na base B, eu leio B ao quadrado. Se for 1000, eu vou ler B ao cubo, e assim por diante. Então perceba que eu consigo achar uma equivalência entre aquilo que eu entendo como potências de base 10, agora expressas na base B. Perceba que o que eu acabei de mostrar é como nós pegamos um número que está numa determinada base e passamos para a base decimal. E o contrário, se eu tenho um número que está na base decimal e quero passar para alguma outra base, como é que eu aplico o algoritmo do qual falei há pouco? Veja, vamos pegar este exemplo. Então eu tenho o número 723 e eu quero expressá-lo na base 5. Então eu vou fazer o algoritmo da divisão euclidiana entre 723 e 5. Veja, 723 ele pode ser expresso por 144 vezes 5 mais 3. E, portanto, o primeiro quociente que eu vou considerar é o 144. Aí eu continuo. Faço o algoritmo entre 144 e 5. Neste caso fica 28 vezes 5 mais 4. Agora eu vou fazer o algoritmo com 28 e 5. Então 28 é 5 vezes 5 mais 3. Agora faço com 5. 5 é
1 vezes 5 mais 0. E agora eu vou fazer com o 1. O 1, então, é 0 vezes 5 mais 1. No momento em que eu cheguei ao quociente 0, eu posso encerrar o processo. Então, o que eu observei aqui é que o 723 ele pode ser expresso da seguinte forma. 3 mais 4 vezes 5 mais 3 vezes 5 ao quadrado mais 0 vezes 5 ao cubo mais 1 vezes 5 à quarta. Portanto, o número que eu estou considerando, veja, vai ser dado por 1, 0, 3, 4, 3. E, portanto, eu acabei de expressar 723 na base 5. Na prática, o que você faz é o algoritmo da divisão euclidiana, e aí você pega todos os restos, contando da última vez que você aplicou o algoritmo. É assim que eu faço. Vamos pegar mais um exemplo. Então, imagine que eu tenha que passar 4.967 para a base 12. Veja, no caso de base 12, eu tenho que considerar símbolos para algarismos que estão entre 0 e 11. De 0 até 9 não há problema. O problema é para o 10 e para o 11. Então, eu vou chamar o alfa de 10 e beta para denotar o 11. E aí, novamente, começa o algoritmo da divisão euclidiana. Então, eu tenho 4.967 por 12. Isso fica 413 vezes 12 mais 11. Agora eu pego 413, que é o quociente, e faço novamente o algoritmo com 12. Isso dá 34 vezes 12 mais 5. Agora eu pego 34 e faço novamente com 12. Isso dá 2 vezes 12 mais 10. Agora eu pego o 2. O 2 eu escrevo como 0 vezes 12 mais 2. No momento que eu achei quociente 0, eu paro. E, portanto, eu já sei que 4.967 ele vai ser expresso como 2 alfa 5 beta. Isso na base 12. Uma vez que nós entendemos o que é de fato um sistema de numeração e como de fato ele se comporta pensando em bases, agora nós vamos trabalhar um pouco com critérios de divisibilidade pensando no sistema decimal. O primeiro critério de divisibilidade que eu vou abordar é para identificar quando o número é divisível por 5 e também quando o número é divisível por 10. Esse é o objeto dessa proposição número 2. A proposição diz o seguinte: seja A, Rn até R0 um número que está representado no sistema decimal. Uma condição necessária e suficiente para que A seja divisível por 5 é que o R0 seja 0 ou 5. E, se eu quero que A seja divisível por 10, então o R0 precisa ser 0. Isso significa que é este critério que de fato mostra que números que terminam em 0 e em 5 são divisíveis por 5, e no caso de 10, todo número que termina em 0 é divisível por 10. Como é que se demonstra isso? Então, a primeira coisa que eu quero observar é o seguinte: é que considerando a escrita do número A, o A ele é expresso como R0 mais R1 vezes 10 mais R2 vezes 10 ao quadrado. E eu vou assim diante até chegar em Rn 10 elevado a n. Só que isso pode ser escrito assim: R0 mais 10 vezes R1 mais R2 vezes 10 mais Rn 10 elevado a n menos 1. E, portanto, o A ele pode ser expresso como 10 vezes um número. Agora eu vou passar essa escrita para a escrita do número como conhecemos, ou seja, vai ser Rn, R2, R1 mais R0. E aí perceba o seguinte: veja, para este número ser divisível por 5, significa que as duas parcelas dessa soma precisa ser divisível por 5. A primeira parcela é porque é um múltiplo de 10.
A segunda, bom, eu tenho que lembrar que isso é uma unidade. As duas unidades que são divisíveis por 5 são 0 e 5. Então eu vou dizer que o número A é divisível por 5, se e somente se o R0 for igual a 0 ou igual a 5. Agora, no caso do 10, para este número A ser divisível por 10, novamente, as duas parcelas dessa soma precisam ser divisíveis por 10. A primeira é porque é 10 vezes um número. A segunda é a unidade deste número A. E perceba, a única unidade, ou seja, o único número entre 0 e 9 que é divisível por 10 é 0. Então eu vou dizer que esse número é divisível por 10 se e somente se R0 for igual a 0. Então vamos registrar isso. Daí, A é divisível por 5, se e somente se R0 é divisível por 5, ou seja, R0 é igual a 0 ou R0 é igual a 5. Ainda, o A é divisível por 10, se e somente se R0 é divisível por 10. Ou seja, neste caso, R0 tem que ser igual a 0. E isso então encerra a nossa demonstração. A terceira proposição apresenta então um critério de divisibilidade por 3 e por 9. E o critério é o seguinte: imagine que eu tenho um número inteiro A escrito no sistema decimal. Este número vai ser divisível por 3 se e somente se a soma dos seus algarismos for divisível por 3. E vai ser divisível por 9 se e somente se a soma dos seus algarismos for divisível por 9. Então, como é que se demonstra isso? Então, veja, a primeira coisa que eu quero observar é que quando eu pego o número A menos a soma de seus algarismos, então vou registrar aqui, isso nos leva ao seguinte resultado. Veja, o número A eu expresso como Rn 10 elevado a n mais R1 vezes 10 mais R0 menos Rn menos R1 menos, vou continuar aqui embaixo, R0. Perceba que isso me permite escrever o seguinte: Rn 10 elevado a n menos 1 mais R1 10 menos 1. Este R0 acaba sendo cancelado com esse. Agora, o que eu quero observar é que esses termos todos são divisíveis por 9. Na realidade, o que você consegue mostrar é que o resto da divisão euclidiana de 10 elevado a n por 9 sempre dá 1. Ou seja, 10 elevado a n menos 1 vai dar um número divisível por 9. Inclusive, eu vou deixar no alto agora o card para o vídeo no qual eu faço exatamente essa demonstração. Portanto, todos esses números aqui que estão nessa soma são múltiplos de 9. Então, vamos registrar isso. Ainda, então, considerando que A menos a soma dos seus algarismos é composto por uma soma de múltiplos de 9, o que eu posso dizer é que o resto da divisão euclidiana, então, de A menos Rn mais R1 mais R0, isso dá 0. Logo,
O que eu estou dizendo é que A menos a soma de seus algarismos, isso é 9 vezes 1 inteiro. Este inteiro eu estou denotando por Q. Ou seja, só para reforçarmos essa ideia, o A é Rn até somar o R0 mais 9 vezes Q. E agora o raciocínio segue de maneira similar à proposição anterior. Perceba, se este número for divisível por 3, então significa que este termo e este precisam ser divisíveis por 3. No caso de 9 vezes Q, ele vai ser porque 9 é divisível por 3. Logo, eu vou dizer que A é divisível por 3 se a soma de seus algarismos for divisível por 3. E de maneira similar, eu vou dizer que A é divisível por 9 se a soma dos seus algarismos for divisível por 9. Então vamos só registrar isso para encerrar a demonstração. Assim, A é divisível por 3 ou 9 se e somente se Rn mais R1 mais R0 é divisível por 3 ou, respectivamente, por 9. E isso então encerra a nossa demonstração. No exemplo 4, nós iremos analisar um jogo matemático. Esse jogo é chamado de O 9 Misterioso. Então a ideia é a seguinte, vou fazer com um exemplo para você entender. Então você pede inicialmente para alguém escolher em segredo um número natural com pelo menos 3 algarismos. Nesse caso eu estou pensando no número no sistema decimal. Então, por exemplo, suponha que a pessoa tenha escolhido 128. Vou pedir então em seguida que essa pessoa efetue uma permutação qualquer dos seus algarismos. Então suponha que eu faça a permutação, coloque o 8 na frente e tenha 812. Aí eu vou pedir para a pessoa subtrair o menor do maior. Então eu vou fazer 812 menos 128. Então aqui 12 menos 8, 4. 11 menos 3, 8. Então eu tenho, desce o 1, 684. Tá feita aqui a subtração. Então ela vai te dar esse resultado. Aí eu vou pedir para a pessoa reter um dos algarismos diferente de 0 desse novo número que ele encontrou e divulgar os restantes. Então, por exemplo, imagine que a pessoa resolva omitir o 6 e divulgue o 84. Com isso, eu consigo identificar qual é o algarismo que ela reteve. E por que eu consigo identificar isso? Porque o que acontece neste caso, e aí nós vamos mostrar no caso geral, quando eu estou fazendo esse procedimento, ou seja, eu pego um número com 3 algarismos ou mais, permuto a ordem deles, faço a diferença do maior para o menor, o resultado sempre vai ser um número múltiplo de 9. Perceba que neste caso é o que acontece. Veja, 6 mais 8 mais 4, isso dá 18. Então, se a pessoa me indica o 8 e o 4, o único trabalho que eu preciso ter é verificar qual algarismo somado com estes dois me dá um múltiplo de 9. E aí eu vou ter um algarismo que nesse caso é o 6. O que é necessário observar aqui também é o seguinte: por que eu peço para a pessoa reter um algarismo que não seja o 0? Porque se ela retém o 0, na hora que ela me dá a soma, eu posso já ter um múltiplo de 9. E aí eu teria 2 algarismos para decidir, ou o 0 ou o 9. Então é por isso que eu vou pedir para a pessoa sempre reter um algarismo que é diferente de 0. E como é que a gente demonstra isso matematicamente?
Como é que a gente demonstra que esse procedimento nos permite identificar o algarismo restante? Então, vamos observar isso matematicamente agora. Então, para demonstrar esse resultado, inicialmente, eu vou chamar de A um algarismo, ou seja, um número, melhor dizendo, composto por algarismos, que está escrito na base decimal. Então, este A aqui é o número secreto. E seja a linha ou número obtido a partir da permutação dos algarismos de A. Então eu pego o número secreto e estou chamando de A' a permutação dos algarismos desse número secreto que eu chamei de A. Então, observando a proposição que nós acabamos de demonstrar, eu posso dizer que existem Q e Q' inteiros, tais que, quando eu pego um número e faço a diferença dele com a soma dos seus algarismos, isso dá um múltiplo de 9. Ou seja, o número A, em particular, vai ser a soma dos seus algarismos mais um múltiplo de 9. E o A' também vai ser a soma dos mesmos algarismos mais um múltiplo de 9. Então aqui eu vou supor, sem perda de generalidade, que o A', por acaso, é maior do que A. Então, quando eu faço A' menos A, perceba, este menos este vai se cancelar. Portanto, eu vou ter 9Q' menos 9Q, que eu posso escrever assim: 9 vezes Q' menos Q. Portanto, a diferença entre esses dois números é um múltiplo de 9. Portanto, para descobrir o algarismo faltante, basta encontrar dentre os números de 1 a 9 quanto devemos somar para que o resultado seja divisível por 9. Já que o critério de divisibilidade por 9, ele assevera que um número é divisível por 9 se a soma dos seus algarismos for divisível por 9. Se eu já sei 2 dos algarismos, por exemplo, no caso aqui eu tenho 3, basta você identificar qual é o valor que eu preciso somar para ter um resultado divisível por 9. Este valor, então, vai ser o número que está faltando. Um primeiro corolário do Teorema 1 diz que todo número natural escreve-se de modo único como potências distintas de 2. Aqui eu estou pensando na escrita no sistema binário. Perceba, essa demonstração de fato é imediata porque do Teorema 1, o Teorema 1
eu adotei o B como sendo um número maior do que 1, portanto ele pode ser 2. Temos que existem inteiros R0, R1 até Rn que são maiores ou iguais a 0 e menor do que 2, ou seja, ou esses elementos são 0 ou são 1, tais que o A é R0 mais R1 vezes 2, mais até chegar em Rn vezes 2 elevado a n para todo inteiro A. Veja, naquele teorema nós demonstramos a expansão de um número numa base qualquer. Em particular, isso vale se eu estiver pensando na base 2. E, portanto, isso encerra a nossa demonstração. Então, essa escrita de um número no sistema de base 2, ele nos permite desenvolver um algoritmo antigo para calcular a multiplicação ou o produto de dois números inteiros, usando apenas multiplicações e divisões por 2, além de adições. Então, como é que isso é feito? Veja, eu quero observar o seguinte. Dado o número inteiro A, eu posso escrever o A dessa forma. R0 mais 2R1 e assim por diante até 2 elevado a n Rn. Onde? Só para lembrarmos, o Ri ou ele é 0 ou ele é 1. E isso para ir variando de 0 até n. Daí, quando eu faço A vezes um número B, isso é equivalente a R0B mais 2R1B e assim por diante até 2 elevado a n Rnb. E, portanto, eu posso escrever esse produto como uma soma. Mas perceba que como R0 ele é 0 ou 1, o mesmo valendo para R1, R2 e assim por diante, o que me interessa nessa soma é saber quais desses elementos aqui são 1. E como é que eu determino se este elemento é 1 ou não? Veja, eu vou pegar o A e vou observar o resto da divisão euclidiana por 2. Então veja, se o número que eu tenho é par, o primeiro R0 eu sei que vale 0. Então eu não vou levar ele na conta. Agora, imagine que eu peguei o primeiro quociente, dividi A por 2 e peguei o primeiro quociente. O quociente deu ímpar. Então este R1 eu sei que vale 1. Só que este R1 depende do quociente do passo anterior. Então, observando isso, eu consigo estabelecer uma forma para multiplicar dois números naturais ou dois números inteiros, se eu desconsiderar o sinal, tomando como base somente produtos por 2, divisão por 2 e adição. Então, vamos fazer um exemplo para deixar isso mais claro. Então, imagine que o meu número A é 72 e o meu número B é 2049. Neste caso, perceba, o A é menor do que B. Então, o número menor eu vou colocar nessa primeira coluna e o número maior eu vou colocar numa segunda coluna. Então, veja, este é o A. Eu vou começar a calcular o primeiro quociente. O primeiro quociente dá 36. E aqui, se eu estiver escrevendo a expansão, agora eu ia calcular R1B. Então, eu vou multiplicar por 2. Porque na hora que eu estou olhando a expansão, eu estou sempre olhando potências de 2. Então, 2049 vezes 2, 4098. Como esse termo é par, eu já sei que o resto ali vai dar 0. Então, vai ser 0 vezes esse número. Então, eu vou calcular o quociente de novo. 18. E aí, eu multiplico este número por 2 novamente. 8.196. Então, na hora que eu for pegar o R referente a este elemento, eu sei que este R vai ser 0, porque 18 é par.
Então, vou dividir de novo por 2 para pegar o quociente. Dá 9. E aqui eu multiplico por 2. 16.392. Agora perceba o seguinte. Este número é ímpar. Então, o resto associado a ele é 1. Então, naquela expansão em potências de 2, este termo aparece. Ele não vai estar sendo multiplicado por 0. Ele vai estar sendo multiplicado por 1. Então, vou indicar com o sinal de mais aqui na frente. Vou continuar o processo. 9. Quando eu pego o quociente da divisão euclidiana, dá 4. E aqui eu multiplico por 2. 32.784. Novamente, é um número par, o resto vai ser 0. Então, na hora que eu estou vendo a expansão em potências de 2, este elemento é multiplicado por 0. Pego o quociente. 2. Isso dá 65.568. Novamente, é par, então este termo naquela soma está sendo multiplicado por 0. Pego então o último quociente, que é 1. E aí o resultado que eu tenho é 131.136. Na hora que eu chego em 1, isso aqui é um número ímpar, e portanto eu vou considerá-lo na soma. Então, como é que funciona o algoritmo? De um lado eu escrevo o menor número e vou pegando todos os quocientes da divisão por 2. Do outro lado eu escrevo o outro número e em cada linha eu vou multiplicando esse número por 2. Eu vou observar somente as linhas em que na primeira coluna eu tenho um número ímpar. E aí eu destaco. O produto desses dois números, A vezes B, vai ser a soma desses números aqui que estão na respectiva linha em que eu tenho um número ímpar. Então, neste caso, vai ser 131.136 mais 16.392, o que dá 147.528. Se você pegar uma calculadora nesse momento e fazer a conta, você vai ver que dá exatamente o mesmo resultado. Então, veja, considerando a expansão em potências de base 2, eu consigo ter um algoritmo para multiplicar dois números, considerando apenas produtos e divisões por 2, bem como somente adições. O último problema que eu quero trabalhar é a generalização do problema da moeda falsa. Qual seria o problema da moeda falsa? Eu tenho, num primeiro momento, um conjunto com 2 elevado a n moedas, ou seja, 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante. E, dentre essas moedas, uma é falsa. E qual é a característica dessa moeda falsa? Ela é mais leve que as demais. E aí eu também vou ter uma balança daquelas balanças de 2 pratos. O que a gente prova neste caso é que, se eu tenho um conjunto com 2 elevado a n moedas, então eu preciso no máximo de n pesagens para identificar qual é a moeda falsa. Eu vou generalizar esse resultado para um conjunto qualquer de moedas. Então, como é que a gente faz essa generalização? Veja, seja m o número total de moedas das quais uma é falsa. Evidentemente, eu estou considerando o m como sendo um número maior do que 0. Então, eu posso escrever o m como uma expansão de potências de base 2. Eu vou considerar essa expansão, então. Como o termo que acompanha a potência de base 2 é 0 ou 1, no fundo, na soma, só vai ficar, então, aqueles termos que são iguais a 1. Ou seja, na hora que eu escrevo expansão, eu vou ter algo do tipo 2 elevado a n1 mais 2 elevado a n2, até chegar no 2 elevado a nr, e aqui eu já estou escrevendo de maneira que n1 seja maior que n2 e, por sua vez, maior que nr. Então, eu estou considerando a expansão desse número em potências de base 2.
O que eu quero mostrar aqui é que vão ser necessárias, no máximo, N1 pesagens. Ou seja, o que eu quero mostrar é que N1 pesagens são suficientes para descobrir a moeda falsa. E aqui a ideia é utilizar o princípio da indução matemática. Então, para utilizarmos esse princípio, eu vou supor no primeiro momento que este N1 é igual a 1. Então, se esse N1 é igual a 1, nós temos, no máximo, 3 moedas. Porque significa que a maior potência de 2 obtida na expansão do número m é 2. Então eu só vou ter duas expansões possíveis, 1 mais 2 ou 0 mais 2. Ou seja, no máximo eu tenho 3 moedas. Daí, coloque uma moeda em cada prato da balança. Se uma delas for mais leve do que a outra, então acha-se a moeda falsa. Ou seja, eu tenho no máximo 3 moedas. Eu vou considerar 3. Porque se eu tenho 2 moedas, basta você colocar uma em cada prato da balança que você já identifica qual é a falsa. No caso aqui eu tenho 3, eu vou pegar uma, colocar no prato, pegar outra, colocar no outro prato e ver o que acontece. Se por acaso ali já aconteceu um desequilíbrio, eu achei a moeda falsa. Caso contrário, a moeda falsa é a terceira, ou seja, aquela que eu não coloquei em nenhum dos pratos da balança. Portanto, se N1 for igual a 1, eu preciso apenas de uma pesagem para identificar a moeda falsa. Agora eu vou supor que o resultado seja válido para todo N' natural com N' menor que N1. Perceba que aqui eu estou utilizando o segundo princípio da indução, ou princípio de indução completa. Ou seja, eu provei para N1 igual a 1, e aí eu estou supondo que é verdade para todo número natural menor do que N1. Vou provar, então, que o resultado continua válido se eu tiver N1. Assim, sejam agora 2 elevado a N1 mais 2 elevado a N2 mais 2 elevado a NR moedas das quais uma é falsa. A ideia é provar que eu preciso, neste caso, no máximo, N1 pesagens. Então, para observar isso, nós vamos, no primeiro momento, separar as moedas em 2 conjuntos. Um com 2 elevado a N1 moedas e outro com
2 elevado a N2 mais 2 elevado a NR moedas. Ou seja, eu vou separar dois conjuntos. Um vai ter 2 elevado a N1 moedas e o outro vai ter o restante das moedas. Se a moeda falsa está no primeiro conjunto, então a gente está no caso clássico do problema da moeda falsa. E aí, como já é sabido, então podemos descobrir a moeda falsa em, no máximo, N1 pesagens. E isso então encerraria o problema neste caso. Agora, para aferir isso, ou seja, para aferir se a moeda falsa está no primeiro conjunto, o que eu vou precisar fazer é o seguinte: eu vou pegar esse primeiro conjunto, que é um múltiplo de 2, e vou pegar e dividir o conjunto em 2 e colocar cada metade em cada prato, a fim de verificar se eles se equilibram. Ou seja, eu tenho que fazer uma primeira pesagem de qualquer forma. Agora, suponha que então eu fui lá e descobri que a moeda falsa não está nesse primeiro conjunto. Veja. Se a moeda falsa está no conjunto com 2 elevado a N2 até somar a 2 elevado a NR moedas, ou seja, se ela estiver nesse conjunto, então da hipótese de indução, eu já sei que bastam N2 pesagens no máximo, porque esse N2 é menor do que N1, para descobrir a moeda falsa. Só que neste caso, teremos feito N2 pesagens no máximo, mais uma, que é a primeira, para determinar se a moeda falsa estava no primeiro conjunto. Então isso está registrado. Agora perceba o seguinte: o N1 é maior que N2. Então o menor valor possível para o N1, considerando que N1 e N2 são inteiros, é N2 mais 1. Portanto, eu posso dizer que N2 mais 1 é menor ou igual a N1. Logo, eu vou ter feito no máximo N1 pesagens. Então, como N2 é menor ou igual a N1, a afirmação se torna verdadeira. E isso então encerra a nossa demonstração. Então, só para repassar qual é a ideia básica, é a seguinte. Então, imagine que eu tenha lá um número M qualquer de moedas.
escrevo esta expansão de m em potências de base 2. De maneira que eu tenha 2 elevado a n1 mais 2 elevado a n2 e assim por diante. Considerando que esse n1 é o maior expoente dessa expansão. Aí eu vou considerar o seguinte. Se por acaso esse n1 for 1, então eu vou ter no máximo 3 moedas. Tendo 3 moedas e a balança, eu coloco uma moeda em cada prato da balança e mantenho a terceira na mão. Se a balança se equilibrar, ou seja, não obtiver a moeda falsa nessa primeira pesagem, então eu já sei que a moeda falsa é aquela que está na minha mão. Caso contrário, eu vou identificar a moeda falsa nessa primeira pesagem. O resultado, então, estaria sendo assegurado quando o N1 é igual a 1. Agora, vou pegar o caso geral. Vou supor, então, que o resultado seja válido para todo natural menor que N1. E a ideia é mostrar, então, que quando eu considero N1, o resultado permanece válido. Aí, o que eu faço? Vou pegar, então, o meu conjunto de moedas e separar em 2 subconjuntos. Um com 2 elevado a N1 moedas e o outro com o restante. Ou seja, com 2 elevado a N2 mais até 2 elevado a NR moedas. Aí eu vou olhar para esse primeiro conjunto. Se esse conjunto tiver a moeda falsa, e para isso eu vou precisar fazer pelo menos uma pesagem para identificar isso, se a moeda falsa estiver lá, então o problema clássico me garante que eu vou precisar no máximo N1 pesagens e o resultado estaria assegurado. Agora, se eventualmente na primeira pesagem eu já descubro que a moeda falsa está no segundo conjunto, aí a hipótese de indução me diz que eu vou ter que utilizar no máximo N2 pesagens. Só que N2 é menor que N1. Portanto, N2 mais 1 é menor ou igual a N1. E, portanto, neste caso, eu também terei utilizado no máximo N1 pesagens, o que acaba, então, garantindo o resultado como um todo quando eu observo o princípio da indução matemática. Bem, era isso que eu gostaria de ter discutido com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!